Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. Esse Mata-Mata está ainda ao ar dia 13 de abril, mas está sendo gravado dia 9 de abril e, portanto, a gente pode ter mais notícias e mudanças entre o dia 9 e o dia que vai para o ar dia 13, porque o Mata-Mata de hoje é especial, é o tarifaço de Trump e o que comprar. Exatamente, os mercados estão caindo, o brasileiro também. Eu vou, no final desse mata-mata, recomendar 10 ações que você pode comprar com uma boa segurança de empresas sólidas e que devem sair bem desse tarifaço ou que caíram muito e vale a pena comprar. Antes disso, eu vou dedicar este mata-mata a vários seguidores do canal da Levante, do Mata-Mata e do Fechamento. José Carlos, Marcelo Costa, Nicolete, Marco Antônio, Caio Dequec, Silmara, uma das primeiras a acompanhar a gente em dezembro de 2021, quando tinha só 200 pessoas assistindo, Marcos Drummond, GNTM, Paulo Henrique Pereira, Pedro Elias, Fernando Martigoni, Augusto Silva, Malvestite, Júlio Faria, Carson é sempre a primeira a dar o like, obrigado ao Midnight Sick, a Giane, minha querida Giane, de Curitiba, do Sala VIP, a Antônia e o Gui, que estão sempre assistindo também o fechamento, comentando, a Lucileide, minha querida Lucileide, Sala VIP, já esteve aqui na Levante várias vezes. Inclusive, se você quiser conhecer a Levante pessoalmente, vai ser um prazer, a gente gosta muito de receber os clientes aqui. E se você quiser mais informação sobre o Sala VIP, escreva para mim no 011 98346 9005, 011 98346 9005. 4 pessoas essa semana já me escreveram. O Antônio Gonçalves, o Tio Tony, o Eduardo Jerônimo, o Wendel, Antônio José, ao Sandro Tobias, ao JM Sarks, um abraço, Robson Gilson, Reginaldo, Jean, Alcogel Silva, Michel e André Miranda. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham semanalmente no Mata-Mata e também no fechamento de mercado todo dia das 6h15 às 7h. E, como eu disse, a gente não podia deixar de passar sobre a crise que está gerando o tarifaço do Trump, mas eu vou falar 10 ações no final que você vai poder comprar tranquilo. Em primeiro lugar, esse mata-mata visa olhar as crises passadas, crises internacionais parecidas com o que essa que a gente está vivendo, e dizer para você quais ações você pode comprar a partir do dia 14 do 4, aqui saiu 5 a 14 do 4, portanto, 14 de abril. E eu vou estudar e mostrar para vocês as últimas crises, porque provavelmente a maioria só viveu na Bolsa crise da pandemia do coronavírus. Eu vou mostrar mais 2 crises importantes, a da .com de 2000 e a do subprime de 2008. Vamos olhar lá, bolha da internet em 2000, subprime em 2008, crise da pandemia de Covid em 2020. Como é que foi a crise da bolha da internet? De 1994 a 2000, teve muito investimento americano, principalmente do governo, em novas empresas de tecnologia de informação e comunicação baseada na internet. A internet estava engatinhando, a gente usava muito pouco. E aí o valor dessas empresas cresceu demais. Eu botei aí o gráfico do Nasdaq. O Nasdaq, onde fica a maioria ou a totalidade dessas empresas, cresceu de 651 pontos para 5.048 num prazo aí de 7 anos. Um baita crescimento de 570, e aí a bolha estoura em 10 de março de 2002, quando bateu o pico. E por que estoura? Porque desde
1999, já era discutido no mercado se o valuation não estava muito alto. Primeiro, as empresas não tinham lucro e as que tinham lucro tinham um PL enorme, como, por exemplo, 462. Alguma hora ia dar ruim. E aí eu mostro até quanto ela foi. O Nasdaq vai até 1114. Isso daí ocorre em 2002. Então, a gente teve 2 anos de queda do Nasdaq, 78%, e depois vai ter uma recuperação. Essa recuperação vai levar apenas 15 anos. Levou 15 anos para sair daquele nível de 2002, que bateu 1.114, para os 5.048. E por que o Nasdaq se recuperou? Porque era a segunda fase da internet, com grandes empresas da internet já estavam andando muito bem, velocidade, muito usuário, e empresas como Google e Amazon descobriram Google, Facebook e Amazon descobriram que dava para ganhar dinheiro, no caso de Google e Facebook, com anúncios, e eles tinham milhões, bilhões de pessoas andando pelo Facebook e pelo Google e foram botando anúncio e ganhando dinheiro. E a Amazon mostrou que era possível vender muitos produtos, quase qualquer tipo de produto, e ganhar dinheiro, não precisando ter uma loja física. Então, era uma outra fase, por isso que não esteve até agora estouro dessa bolha. Segunda crise marcante internacional foi a crise do subprime. Ela começa em 2007, 24 de julho, quando o índice começa a perder força. Por quê? Porque teve uma excessiva concessão de empréstimos hipotecários de alto risco, para pessoas que não tinham renda suficiente para pagar esses empréstimos. E esses empréstimos eles eram securitizados e repassados para outros players, de modo que o risco, em vez de diminuir, ele se ampliou e foi para vários participantes, como Fannie Mae e Freddie Mac, que são duas agências americanas ligadas à hipoteca. E aí, o que vai acontecer? Em agosto e setembro de 2008, vai estourar a bolha do Dow Jones, por conta justamente do subprime. E o subprime estava onde? Estava nos bancos, nas corretoras, nas seguradoras, nas empresas que faziam empréstimos imobiliários e nas empresas hipotecárias. E quando que estoura a bolha? Em 14 de 9 de 2008, ou seja, 14 de setembro de 2008, quando o banco de investimento Lehman Brothers, que muitos de vocês podem lembrar, um banco do mesmo nível de Goldman Sachs, de JP Morgan, Morgan Stanley, ele estoura. Na segunda-feira, dia 15, os mercados despencam. E o que acontece? A corretora Merrill Lynch, que era uma das maiores e mais tradicionais, quebra também por conta dessas hipotecas. E o que acontece? Bank of America vai lá e resgata, compra a Merrill Lynch. Mas vai ter uma queda aí, vocês estão vendo, de setembro de 2008 até fevereiro, março de 2009, vai cair o Dow Jones 43%. Depois vai ter uma volta, vai levar 2 anos, recuperação dessa vez foi mais rápida, para o índice Dow Jones voltar para o nível anterior. Ou seja, ele tinha um pico de 11.422 e ele se recupera quando se recupera 2 anos depois esse pico. Então, a recuperação foi razoavelmente rápida. A terceira crise internacional, essa a maioria de vocês viveram e eram investidores, foi a do Covid. O Covid vai estourar em dezembro de 19 em Wuhan, na China, e aí, a partir de 2020,
a OMS, Organização Mundial da Saúde, começa a estudar, classifica como surto, em seguida, em 11 de março, como pandemia, e aí os países, depois de 11 de março, resolvem colocar a política do fique em casa, porque se você for trabalhar, for passear, for comer fora, você tem uma chance muito grande de contrair a coronavírus, e naquela época não tinha ainda a vacina. E olha o que acontece com o mercado brasileiro, ele fecha 2019 a 115.600 pontos, ele bate durante janeiro, dá para ver no gráfico, 120 mil pontos, e vai ter essa queda até 23 de março. Lembra, 11 de março foi quando foi decretado pandemia e depois o fica em casa. A nossa bolsa vai cair 45%, mas vai conseguir se recuperar rápido. Em 9 meses vai voltar para o nível anterior, subindo 82%. Muitos dos nossos clientes tiveram força. A Levante já existia, eu não estava aqui ainda, que eu sou de 21, mas muitos aproveitaram para aumentar o posicionamento na Bolsa quando ele vai abaixo de 70 mil pontos, e foi isso que aconteceu. Eles estão em casa com a gente até hoje. E agora a gente está vivendo a quarta crise recente mundial nos mercados, reflexo do que? Da guerra comercial do Trump. Ele tomou posse, já tinha avisado depois de eleito que ele ia colocar tarifas de importação muito altas para vários países que ele entendia, a equipe dele entendia, entende que prejudica os Estados Unidos, tirando emprego, tirando indústria e dando um déficit comercial enorme. E aí a primeira das guerras comerciais começou em 1 de fevereiro, logo depois que ele tomou posse em 20 de janeiro, que foi contra Canadá e México. Ninguém esperava, porque Canadá e México, dois vizinhos e pertencentes ao NAFTA, e veio o Trump e colocou 25% de tarifa. O México partiu para negociação e o Canadá partiu para retaliação. Depois veio a guerra contra o aço e com o alumínio, que perdura até hoje, com tarifas de 25% para qualquer aço, alumínio, e também o cobre está para entrar, porque o Trump entende que a indústria siderúrgica americana foi muito prejudicada pelo aço e pelo alumínio, que passou a ser importado principalmente da China, e a China usou muito o México e o Canadá para colocar seus produtos, e isso acabou afetando todo mundo, inclusive Reino Unido, Japão e Brasil. O Brasil, corretamente, foi para negociação. Com o Trump não dá para você partir para retaliação, porque ele vai retaliar cada vez mais forte. A outra etapa, a terceira etapa da guerra comercial do Trump foi contra os automóveis, caminhões e peças para eles. Por quê? Porque ele entende que a indústria automobilística americana foi prejudicada porque outros países passaram a produzir carros mais baratos e, segundo ele, com subsídio, começou a mandar para os Estados Unidos. Aí ele colocou 25% para todos os carros e peças que chegarem ao país, não importa de onde. Isso começou dia 2 de abril. A quarta etapa é a guerra comercial das tarifas recíprocas. Em 13 de fevereiro, o presidente Trump ordenou que a sua equipe estudasse as tarifas recíprocas, ou seja, que colocasse tudo junto e falava, olha, esse país com barreira, com isso, com aquilo, ele merece 30%, 40%, 50%, 80% de tarifa de importação. Eles não conseguiram chegar em cálculos, disseram que para fazer um trabalho bem feito ia levar meses, e aí o que o Trump fez? O Trump partiu para o dia da libertação, em 2 de abril, quando, a partir de um cálculo simples do quanto da importação, ele faz o seguinte, ele pega
o quanto os Estados Unidos vende para um país, o quanto o país vende para os Estados Unidos, e aí ele pega o déficit comercial americano e calcula uma porcentagem. Então, por exemplo, nessa tabela que ninguém consegue ler, e eu mal consigo ler, está lá, China 67%. Então, ele está falando que o déficit comercial dos Estados Unidos com a China é porque a China exporta 67%. Então, ele diz, eu pego o quanto que ele exporta mais do que importa dos Estados Unidos e eu divido por 2 para ter um equilíbrio. E aí a China ganhou 34%, a União Europeia 20%, Japão 24%, Coreia do Sul 25%, e o Brasil nessa foi bem, teve só 10% de taxa, que é a tarifa mínima, porque a nossa balança comercial com os Estados Unidos de produtos é praticamente equilibrada. E isso ele chamou de tarifa recíproca, mas ele sabe que não é exatamente. Quinta etapa das tarifas da guerra comercial do Trump é com a China. A China, todo mundo entende, inclusive a gente, que é o principal foco dos Estados Unidos, porque é o país que, em termos de volume de dólares, é onde os Estados Unidos tem mais déficit. E só que o que aconteceu? O Trump anunciou tarifas para a China revidou, aí os Estados Unidos dobrou a aposta e multiplicou por 2 a tarifa, foi para 104%, isso foi ontem, dia 8 de abril, e hoje, dia 9, antes de eu fazer esse vídeo, a China já tinha colocado mais 84% de tarifa para os Estados Unidos para igualar com os 104. E o que aconteceu nessa crise da guerra comercial de Trump? Eu peguei aqui o SP500, que é bastante afetado, ele caiu 20% do pico dele de 6.100 pontos, dia 19 de fevereiro de 25, para 4.900 ontem, dia 8 de abril. Isso em 2 meses caiu 20% SP500. Uma coisa muito importante é que eu coloco aqui é que em 3 ocasiões o SP500 ultrapassou a barreira de 6.000 pontos, com investidores animados com a eleição do Trump. Em primeiro foi em novembro, pós-eleição, mercado animadaço com o Trump, foi a 6.000 pontos, depois voltou. Depois, em janeiro, depois da posse, mercado animado, foi em 6.000 pontos, depois voltou um pouco. Em fevereiro, dia 19, subiu de novo e foi para 6.100. Porém, agora, em abril, depois da imposição de tarifas ao Canadá e México, e China principalmente, os investidores ficaram receosos e começaram a ver que essas tarifas, mais o tarifaço de 2 de abril, acabariam prejudicando a economia americana, aumentando o gasto do consumidor, elevando a inflação e diminuindo o lucro das empresas. E aí o SP caiu para 4, SP500 caiu para 4.900. Agora a questão que vale 1 bilhão de... Não é essa do 1 bilhão. O que aconteceu nessa guerra comercial, nesse período do SP500 com o Ibovespa? O Ibovespa ignorou a eleição do Trump em novembro, porque os investidores estavam muito preocupados com o conjunto de problemas da economia, da macroeconomia no Brasil, que era inflação subindo, juros tendo que subir mais pelo Fed, os juros longos, e um déficit fiscal preocupante. Tudo isso aconteceu no segundo semestre de 2024, e vocês veem, o Ibovespa saiu de 137.400, está aqui no meu lado esquerdo, no gráfico, dia 28 de agosto,
e hoje está em... Hoje não, dia 8 de abril estava 123.900. Vocês dão uma olhada aí no gráfico, ele foi em dezembro até lá embaixo, e que não teve nada a ver com Trump, e depois começou a subir porque estava muito barato, portanto, a gente só caiu 10% em reais no Ibovespa. A gente está caindo menos, por isso que quando sobe um pouco, a gente sobe menos. Agora, a questão fundamental é o seguinte: o que precisa acontecer para as bolsas pararem de cair no mundo? E aí eu coloquei aqui o roteiro, e são 4 coisas fundamentais. Primeiro, a China aceitar negociar com os Estados Unidos. Segundo, a Europa aceitar negociar com os Estados Unidos, é o segundo maior parceiro. E terceiro, Canadá e México aceitarem negociar com os Estados Unidos. E aí, conseguindo essa sequência, a gente vai melhorar horrores, as bolsas vão subir, e, ao mesmo tempo, o Reino Unido, Coreia do Sul, Vietnã e Indonésia vão estar negociando. Qual que é a minha expectativa em relação aquelas 4 perguntas? Quando a China aceitará negociar com os Estados Unidos, ninguém sabe. Os dois estão que nem criança brigando por quem tem mais força. São 2 líderes autocráticos e extremamente vaidosos e poderosos. A gente não sabe quando. Obviamente, todo mundo tem a esperança, mais do que a expectativa, que se resolva ainda no mês de abril. Quando a Europa, segunda pergunta, quando a Europa aceitará negociar as tarifas com os Estados Unidos? Eu acredito que provavelmente ainda em abril, porque a Europa falou que só vai se pronunciar na semana de 14 de abril e, portanto, está vendo como está sendo ruim para a China retaliar os Estados Unidos. Então, ela deve partir para a negociação. Terceiro, quando o Canadá e o México aceitarão negociar com os Estados Unidos? Eu acho que o México provavelmente já agora em abril, porque a nova presidente do México parece ser uma pessoa mais disposta e mostrou isso a negociar. Já o Canadá está muito bravo com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também provocou falando que quer anexar o Canadá, o que é obviamente um absurdo. Então a gente não sabe se o Canadá também vai negociar em abril. E os outros países, provavelmente em abril. Mas o grande X da questão é a China. Então, vamos torcer para até esse vídeo entrar no ar, dia 3 de abril, ou na semana seguinte, entrar. E toda essa guerra e os mercados em queda levam a oportunidades que nem levou a oportunidades quando houve, eu mostrei para vocês, no .com, no subprime e principalmente no Covid. E aqui eu coloquei uma lista de 10 ações que eu acho que vale a pena ter na carteira. Se você já tem uma dessas 10, você não vai precisar aumentar a exposição. Mas se você não tem, eu sugiro fortemente que você considere comprar. Primeira delas, YouTube 3 e não YouTube 4. Por que YouTube 3? Eu venho falando, você paga R$3 a menos na YouTube 3 e ganha exatamente o mesmo dividendo. Então, você paga em torno de 27 para ganhar no ano em torno de 2,20. Na outra, você paga 31 para ganhar os mesmos 2,20. E a diferença, obviamente, você pode comprar mais YouTube 3, vai ter uma posição maior, vai receber mais dividendos. Itaúsa 4 está com um desconto de 25% em relação ao Itaú, está muito grande o desconto, vale a pena comprar. Kepler 3 está de graças abaixo de R$8, está até abaixo de 7,50. Vale muito a pena comprar, porque vai ter um plano safra provavelmente alto para o governo agora em junho. Ele vai provavelmente
anunciar. Dentro desse plano safra alto vai ter o PCA, que é o Plano de Construção de Armazenagem, e nesse plano de construção, que foi 9 bilhões no ano passado, a Confederação Nacional da Agricultura está pleiteando 15 bilhões, falando que 9 bilhões é pouco para conseguir suprir o déficit de armazenagem de quase 120 milhões de toneladas por ano, e o Brasil vai produzir 330 milhões. Então, está faltando aí pouco menos de... Está faltando um pouquinho mais que um terço. Prio 3 e Brava 3 bateram muito na Prio 3 e na Brava 3. A Prio 3 estava, há um ano atrás, R$ 48, hoje está abaixo de 34. Ela vende o barril no preço daquela semana. A gente não acredita que o barril deva valer $63, é muito mais do que estava antes, em torno de 73. Isso deve voltar quando parar a crise entre Estados Unidos e China. E Prio tem a vantagem que ela aumentou a produção de petróleo no primeiro trimestre para 104 mil barris por dia, em média, contra 84 mil no quarto trimestre. Então, o resultado do primeiro trimestre da Prio vai ser muito bom, e ainda eles devem falar que o primeiro óleo de Wahoo deve ser tirado no quarto trimestre, vai acrescentar 40 mil barris para 104 mil, é um baita de um ganho. É só ter paciência e esperar. Brava 3 voltou para 17, tinha batido 23,50, mas com esses problemas voltou. Ela também está aumentando a produção dela tinha sido, se não me engano, 38 mil no quarto trimestre, já foi 51 mil barris em janeiro, 63 em fevereiro. Brava 3 está muito barato, vale a pena comprar. Prio 3 e Brava 3 são as duas mais arriscadas que a gente está recomendando. Vale 3 caiu demais, foi abaixo de R$ 50. Enquanto não acabar o conflito Estados Unidos e China, ele vai ficar abaixo de R$ 50. Quando terminar, ele volta para a faixa dos R$ 56. Então, você tem aí um bom dinheiro para fazer. Goal, bateram demais em Goal, que é a metalúrgica Gerdau, que é a holding do grupo Gerdau. Ela continua mais barata do que a própria GGBR, você pode continuar com GGBR na carteira. Goal também vale a pena abaixo de 10. Multiplan Shoppings, o melhor grupo de shoppings que a gente tem, extremamente rentável, sofreu ano passado por conta do aumento de juros e por conta da venda de um dos acionistas, o fundo de pensão da província de Ontário, no Canadá. Abaixo de 23 está muito barato, o valor justo é R$ 30, ela merece voltar para os 26. SLC Agrícola deve ser beneficiada por essa guerra Estados Unidos e China. A China tende a comprar mais soja do Brasil e não dos Estados Unidos, mesmo se fizer as pazes. Ela é o principal produtor de milho e soja das empresas de capital aberto. Ela também produz algodão. SLC vale a pena. E Suzano, que caiu bastante, foi abaixo de R$ 50, agora acho que está 51, 52. Ela merece ser negociada perto de R$ 60. As pessoas não precificaram ainda que ela aumentou a produção de celulose. Ela aumentou agora no fim do ano, em dezembro. Foi de 10 milhões e meio de barris, de toneladas, para 12 milhões e meio. É um baita de um salto.
Isso daí não está precificado. Tem uma parte do mercado que acha que Suzano é para vender quando o dólar cai, é para comprar quando o dólar sobe. Isso faz sentido, mas não está precificado esse aumento da capacidade produtiva e das vendas da companhia. Eu sei que existe um receio por causa da China, porque a China é um grande consumidor de celulose. Eu sei que existe um receio do preço da celulose cair por conta de um crescimento menor da economia global, mas não é tão direto assim. Então, eu sugiro, está muito barato, Suzano. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. A gente chegou ao fim de mais um mata-mata especial que eu não podia deixar de fazer sobre o impacto do tarifaço e as ações que ficaram baratas. Espero ter ajudado a todos nas suas decisões de investimentos. Uma boa semana a todos, bons negócios e obrigado pela audiência e pela paciência. Até a próxima e vejo você também no fechamento de mercado todo dia às 6h15 aqui no YouTube da Levante. Fui, então, um grande abraço, tudo de bom.